galera, falar sobre futebol agora. Já falamos sobre premonição agora há pouco. Vamos falar sobre futebol. Vamos. Aqui, Pedrinho daqui a pouco volta aí, né? Pedrinho daqui a pouco volta. Né? E... Quem foi? Não, eu queria dar uma boa noite para todo mundo e eu queria dar uma boa noite especial para o Leozinho, que eu não sei se vai estar vendo ao vivo. A gente mandou o link para ele, mas Leozinho, um grande abraço para você. Foi bacana trocar figurinha com você ontem lá na Panini da Asa Norte, tá? E falar que, antes de qualquer coisa, o melhor jogo desse final de semana foi a vitória do Crystal Palace sobre o Manchester City, e é isso que faz esse esporte ser tão legal e a gente está aqui falando dele. Muito bom, cara, muito bom. Você tem que anunciar os caras aqui, Miotti, ó. Estou aqui com o Zubagaga, o futuro campeão da Gloriterna. Estou aqui com o você que quer falar, né? Então você anuncia. Aí ele se apresenta. Estou aqui com o Matheus, aqui, Miotti, ele se apresenta. Você tem que vou ficar anunciando o futuro campeão da Glória Eterna, porra, que merda é essa? Não é? É o slogan meu aqui. Na época que o São Paulo ganhou, não tinha esse slogan, né? Torneio, estava começando e o pessoal pensar no nome para o torneio sul-americano. Era totalmente diferente, né, cara? A Libertadores era outra coisa. Não era nem era só os dois, o campeão e vice do brasileiro, né? Era só isso. Pois várias coisas aí, né? Uma época que era só o campeão anterior que já entrava numa fase posterior na zona, né? Era isso aí mesmo. Quando o São Paulo ele ganhou em 92, em 93 ele entrava no mata-mata já. Que era o que acontecia, né? Tá. Isso era ruim, porque, pô, imagina, você não tinha uma fase de grupo ali para você conhecer, para você, né? Pra você jogar, né? Não, você já entrava já na porrada. Então, eu acho que era pior antes, né, cara, assim. Maravilha. Mas vamos falar da fofoca do dia, né, Matheus? No clickbait, né, que já foi muito aí na capa da live. O que é isso aí, Matheus? Explica pra gente aí. Não, então, é por causa que realmente está tendo notícia que algum time brasileiro que vai estar no Super Mundial, né? Ou seja, Palmeiras, Fluminense, Flamengo e Botafogo, entrou em contato com o staff do Cristiano Ronaldo para saber as condições, né? Porque parece que o Cristiano Ronaldo, com o Al-Nassr, que é o time que ele está hoje, só tem mais 6 meses de contrato, e então entrou para saber se conseguiria um empréstimo para pelo menos só essa parte do Mundial, né? Do Super Mundial. Bom, a gente não sabe quem que vai ser, né? Já tá saindo alguns boatos aí que é o Botafogo, alguns outros que é o Palmeiras. O único que eu acho que seja improvável de ser é o Fluminense. Aí vai o contrato, imagina. Assina amanhã. Acaba a live e assina. Mas eu acho que esses 3 aí, se tiverem de olho, podem até conseguir. Eu acho que seria interessante, né, pro próprio Cristiano Ronaldo, porque, pô, vai estar todos os jogadores lá, né, tipo, a maioria dos melhores jogadores, vai estar o Messi, seria bem interessante para ele participar desse Super Mundial, já que o Al-Nassr também não vai estar, seria bacana pro Super Mundial ter o Cristiano Ronaldo, e, obviamente, para os times brasileiros, né, que eles estão de marca e tudo mais, seria bem interessante. Agora, questão de entrega em campo e tudo mais, aí eu já não sei como que seria. Tá certo que é o Cristiano Ronaldo, né? Mas ele tem 40 anos, né? Eu não sei como seria. Mas só vindo já assim, né? Tipo, vamos dizer que ele não entregue, né? Mas já seria tipo uma bomba, assim, né? Um jogador do tamanho dele, vindo para qualquer desses do Brasil, assim, questão de marca, assim, seria algo impressionante. Eu acho que quem daqui a pouco deve estar cavando para Mundial pode ser até o Neymar também, porque eu acho que sendo o primeiro torneio é uma exposição completamente diferente. Esses caras não precisam mais de contratos milionários, mas assim, eles querem manter o pós-carreira em termos de influência digital, de venda de marcas, então, e é o mercado americano, né? O torneio vai ser nos Estados Unidos, então é um mercado que nenhum deles quer perder. Se há uma possibilidade de clube brasileiro, para mim, é realmente o Botafogo, porque falei aqui do Crystal Palace, é o único que é uma holding. Então, para você ter capital para contratar um jogador como ele, você tem que ter moeda corrente em euro.
ou em dólar, como a holding tem. E esse é um problema dos outros clubes brasileiros como Flamengo e Palmeiras, que mesmo tendo uma arrecadação enorme, mas é uma arrecadação enorme numa moeda defasada. Por isso que havia o projeto do Flamengo no passado de ter o Tondela em Portugal, exatamente para você ter também, começar a ser uma holding, com a diferença que partiria a central daqui, porque senão você não tem moeda para poder barganhar com esses caras, entendeu? O contrato do Depay, ele é fixado em euro. Então, eu acho que pode ser, de repente anuncia e vem, seria uma presença interessante. Dei uma olhada até no álbum, né? Tá aí o que eu tento falo para vocês aí. Eu tô com 66% completo. E eu não sei se ele teria o único clube. Tem 2 clubes portugueses no torneio, que é o Benfica e o Porto. Mas ele tem origem no Sporting. Então eu não sei como é que seria em termos de dele estar de novo vergando uma camisa de um clube português. Eu não sei como é que é essa treta lá em termos de troca, de virar casaca, né? E dos outros clubes de outras praças menores, não sei se seria um clube africano, como uma Mamelodi Sundowns. Tem um clube da Nova Zelândia, mas não sei se teria capital para estar levando um cara desse. Enfim, pode ser que venha para cá mesmo. E como você disse da holding também, né? Por exemplo, ele vem para cá, pode ficar 6 meses, e aí pode ir para o próprio Crystal Palace, pode ir para um Lyon também, né? Se for do interesse dele, né? É algo que ajuda também, né? Quer falar uma coisa, Pedrinho? Tô me ouvindo aí? Sim. Tá indo, vamos lá. Tudo certo? A do Rio de Janeiro é uma delicinha. Eu acho essa questão do Ronaldo Pedrinho, não vai dar não. Né? Muito é o que eu acho. E eu acho que vale a pena, muito bacana. Gostaria muito que ele viesse, porque era Cristiano Ronaldo e Igor Jesus ali na frente, tranquilo. Agora, eu acho que ele, sinceramente, ele não vem. Acho que é uma loucura total e completa. É isso, ele não precisa, pode vir, ele pagar para vir jogar se ele quiser. Mas eu acho muito difícil, embora eu acho que o único maluco que iria atrás para contratar ele é o John Textor, né? Fora isso, nem o Palmeiras nem o Flamengo não fariam uma loucura dessa, né? Eu acho que só o John Textor. Agora, se o John Textor trazer, se ele vier, será muito bem-vindo e vestirá a nossa camisa 7 com muito orgulho. Você levantou até um ponto, Pedrinho. É uma coisa que, assim, você vai pegar um jogador que tem reconhecimento mundial como o Garrincha e usa a força de marketing de um número para o outro, certo? Então, assim, tem tudo a ver, tem tudo a ver. Eu acho que pode vir sim. O mercado brasileiro não é um mercado tão atrativo, não é só pela questão financeira. A gente comentou nisso na outra live, que vira um jogador para estar morando numa grande capital como São Paulo e Rio, vai ter algumas coisas diferentes. O Messi prefere estar morando em Miami, porque tem a questão familiar toda também, né? Então, talvez os clubes americanos seriam também alguma coisa, ou uma coisa que ninguém sempre desejou, que é os dois jogando juntos, né? Eu não sei se o Inter de Miami consegue fazer essa contratação, mas de repente, nós vamos fazer uma coisa histórica aqui, né? E de lá tem eles e mais o Seattle, que eu acho que está no grupo de vocês, inclusive. Vamos mudar de assunto? Eu quero saber agora o que o Rodrigo tem pra gente aí. Aqui. É o quê? Vamos, só para... Não, rapidamente, só para matar aqui, é um disclaimer rápido, porque ele falou da camisa 7 do Garrincha. Na semana passada, a CBF fez uma homenagem aos camisas 7, os grandes camisas 7 da seleção brasileira, que jogaram, né? E fez um vídeo falando dos grandes da seleção brasileira que vestiram a 7, que a 7 é alegria, é maravilhosa, é isso, é aquilo.
e a CBF simplesmente não botou o Garrincha. Eles simplesmente esqueceram do Garrincha. Botaram Elano, botaram Douglas Costas, com todo respeito, mas eles simplesmente esqueceram do Garrincha, né? E aí a imprensa inteira caiu de pau nisso, né? Foi uma comoção assim generalizada. Aí acho que 3 ou 4 dias depois eles fizeram um vídeo só falando do Garrincha, né? Para se redimir, né? Mas é só esse disclaimerzinho que eu queria fazer, que a nossa maravilhosa CBF sempre... A nossa maravilhosa CBF mandou uma lista de convocação com Oscar e Neymar sem ter o Estevão, cara. Então, assim, não tem que ser nada levado em consideração da CBF nesse momento. Estão completamente perdidos. Foi engraçado algo que eu vi, né? Falando dessa pré-lista. Falando dessa pré-lista, né? Aí a impressão botando assim: o Ancelotti já fez a pré-lista e tudo mais. Mas o Ancelotti ainda nem parou para ver nenhum jogo, né? Quem tava indo ver o jogo era o Juan e aquele outro cara. Eles que estavam analisando os jogadores, né? Eles que tava sendo dito que ia fazer a próxima convocação até, se não tivesse o técnico. A gente não falou na semana passada, mas a gente tinha que falar. Né, gente? Ô, Pedrinho, acho melhor você tirar o seu vídeo, cara. Você ficar só com o áudio aí, senão vai... Tá com um delay aqui grande aqui, cara. A gente não falou na semana passada, mas a gente tinha que falar da camisa, né? A camisa vermelha que eles iam lançar. A gente falou, CBF, ela soltou... É que você não tava aqui. A gente falou naquela live que você não veio. Tá. Jóia, então. E por isso, então, que eu vim hoje aqui com a camisa aqui, que é campeã do mundo. Essa sim é campeã do mundo. Não fica mudando para vermelho, para verde, para não sei o que, tudo. Né? Aprende aí, então, gente. Aprende aí. E se for fazer uma homenagem ao 7, ao camisa 7, você pega o maior, que foi o Garrincha, o Jairzinho. Você pega esses dois caras e põe já no começo. Não vai depois fazer tudo, absurdo, né? Você tem que consertar erro, é uma merda. O que eu queria falar só é que o São Paulo, infelizmente, ele fechou o seu time aqui de basquete. Não tem mais. Acabou, ele fechou, tá todo mundo desempregado, tanto atletas quanto comissão técnica. É uma vergonha. E como é que tava o playoff? Então, eu acho que ele saiu ali do Bauru, né? Acho que perdeu o Bauru. Não pode falar. Acho que sim, né? Por isso que saiu hoje essa nota de que não tem mais. É lamentável. Uma vez eu vi que o financeiro os caras falando que um jogador do clube, né? Um jogador de futebol do São Paulo o custo de uma temporada inteira do basquete, né, cara? Você vê a disparidade aí de valores, né, cara? É uma pena só que a parte mais fraca sofre, né? Vamos para a rodada aí. Vamos para a rodada. Uma coisa rápida também antes de começar a rodada é que o novo presidente da CBF já foi escolhido já, né? Agora, se vocês me perguntarem quem é, eu não faço a mínima ideia, ninguém sabe quem é, ninguém nunca viu ele, assim como eu Por coincidência, eu tenho um colega de turma que mora em Boa Vista, é um colega meu patologista, o Robledo, acho que eu vou até mandar esse vídeo para ele, ele deu o dossiê todinho, então acho que eu posso trazer em outro momento, até para não tomar mais tempo da live de hoje, mas assim, lendo rapidamente, não dá para gostar. Entendeu? Então, assim, nem as referências esportivas e nem as da minha parte, que é a parte técnica médica. Então, não dá para salvar nada. Vai dar ruim. Isso aí. Beleza, vamos lá para a nona rodada, então, falar rapidinho sobre ela, né? Porque teve muito empate também. Teve o jogo que todo mundo esperava gol e não rolou gol nenhum. Mas vamos lá. Começando com o Ceará e 2-0 no Sport. E aí? Quem viu? Fala aí, Fabio. Você que deu o palpite sem dar. Esse foi o palpite que eu não dei, mas ainda assim deu errado, né? Que eu falei, eu acho que o Sport pode beliscar aí. Esse, na verdade, eu vi só os melhores momentos, eu acompanhei mais o fluxo de jogo no celular e com
acho que 15 minutos de jogo já estava o Ceará na frente, e eu acredito que o Sport realmente está caminhando para ser aquele já rebaixado no primeiro turno. Acho que a pior campanha de primeiro turno da história, assim, é um negócio horroroso, né? E eu acho que a gente comentou na live de Libertadores que exatamente quando você tem um time muito fraco no grupo, quanto que ele né, faz com que o grupo fique mais difícil até. E eu acho que o Sport vai dar uma desequilibrada dessas coisas aí, vai ser aquele 3 pontos grátis na passagem, seja em casa e seja fora. É lamentável, né? Eu acho que depois do Flamengo e Palmeiras vai ter Palmeiras e Sport. Se não me engano, é isso. Palmeiras e Sport não, né? Palmeiras e Sport já foi. Já foi? Foi aquele jogo roubado lá, do pênalti. Já foi. Mas falando um pouquinho desse... eu acho que realmente o Sport está numa situação bem complicada, né? Tá já fazendo uma barca já de jogadores, não vai renovar com vários, então tá fazendo uma barca já se livrando de vários. Já não sei se é para dar aquela aliviada na folha já, né? Para resolver outras questões. Mas o Ceará, falando do Ceará agora também, é um time que tá ali, né? Tá entre o quinto, se eu não me engano, mas tem conseguido mostrar até um bom futebol, né? Conseguir, dentro das suas limitações, tá conseguindo ir bem no campeonato, assim como o Mirassol, que a gente vai falar daqui a pouco. Acho que esses dois times são os que estão mais surpreendendo também no momento. É isso aí, ó. O Ceará é o quinto com 15 pontos, empatado ali com o Bahia, né? Que tá em sexto. E o Sport é o último, com 2 pontos só, cara. Sem nenhuma vitória. Mas pelo que o Thiago Cezimbra falou aqui, o Sport vai ganhar uma quando enfrentar o Grêmio. E até mandei para ele aqui um abraço aqui especial. Já a gente conversa mais. É isso aí, vamos lá então. Vasco 3-0 no Fortaleza. Pô, cara. Isso que é jogo, hein, bicho? Isso que é time. O jogo foi bom, o jogo foi muito bom. Eu vi esse jogo. Não, cara, o Vasco ele jogou muita bola. O pessoal todo falando mal do Vasco, fala mal do Diniz, tudo, e o Vasco faz uma apresentação ali de gala, o que para mim foi o gol da rodada, né, cara? O gol do Nuno. Nuno Moura? Nuno Moura? Nuno Moura. Faz um golaço ali, né, cara? Ele pega uma curva ali, faz um golaço assim, cara. A vitória foi merecidíssima ali. Acho que só que esse jogo foi aqueles jogos quando o técnico novo chega, sabe? Daí ele dá aquela energizada diferente, né? O pessoal fica diferente aqui. Já o Vasco vai daquele toquinho para trás, toquinho com o goleiro, toca para lá, toca para cá, não vai para cima, vai perder a bola e vai tomar gol, já volta isso aí. Mas, enquanto isso, ele jogou bem, cara. Muito bom o jogo mesmo. Mas ele jogou contra o poderoso Fortaleza, né? O poderoso Fortaleza. Né? Eu diria que esse jogo aí foi bem surpreendente, na real, né? Pela partida do Vasco, né? Acho que ninguém estava esperando. Eu falei que ia dar Vasco. Eu falei. Mas você não estava esperando que ia ser desse jeito. No meu cartola, porra. Mas não esperava que ia ser desse jeito. Ia ser uma bola aérea e tudo mais. Igual as análises apontavam, né? Mas, pô, o Vasco botou a bola no chão, né? Jogou demais mesmo. O Diniz não tem nenhuma semana deve ter dado uma semana agora, né? Ele no comando, treinando o time efetivamente. Mas até o jogo não tinha nenhuma semana, né? E o Vasco fez aquele futebol, né? Quando encaixa dele, não sei se vai ser assim durante a temporada, mas quando tá no prime, né? Quando tá no auge o futebol do Diniz, quando dá certo, encaixa, é bem efetivo, né? O primeiro gol também achei o gol da rodada, um golaço, não só pelo chute, né? Mas faz uma tabelinha rápida ali e chapou legal. E o Verratti, ele dessa vez não fez o gol de cabeça, né? Foram 2 com o pé. Para quem critica ele, fala só sabe usar a cabeça, né? Lá na área ele consegue resolver. Tá na artilharia, né? O Verratti tá com 7 gols também. Eu não lembrava que o Diniz já tinha tido uma passagem pelo Vasco e depois foi apurar, não é a primeira passagem pelo Vasco. E se eu não me engano, o Diniz tem uma formação universitária em psicologia. E por mais que ele tenha aquele ar meio histriônico e no campo já brigou com o jogador e tal,
Dizem que muitos atletas, você pega a entrevista, tem alguém do meio campo do Flamengo que eu acho que já foi treinado pelo Diniz, e eu peguei uma entrevista uma vez que fala assim, que a relação com ele é um negócio espetacular. Então, é óbvio que o cara pegando o time em pouco tempo, não é nada tático. Eu também acho que daqui a pouco tá aquela saidinha e irritando a torcida do Vasco. Mas ele deve ser muito bom de vestiário para botar aquela energia que falta. E o futebol tem um pouco do empírico, do automático. Então, assim, um bom papo ali para um jogo desse, o resultado é esse. Só falando aqui que o Vasco está em 13º com 10 pontos. Com essa vitória, ele passou o Fortaleza aqui também, que está com 10 pontos. O Diniz, ele tava vendo a entrevista pós-jogo, né, na Casa TV, que ele sempre chama os jogadores ali para conversar. Aí chamaram o Tietê e o Verratti, né? Aí o entrevistador, ele perguntou pro Tietê, falou, e aí, como é que tá o Diniz e tudo mais? Aí o Tietê, vocês querem que eu responda, né, por causa de toda a polêmica. Aí ele respondeu, falou que o Diniz, ele já perdoou o Diniz e tudo mais, né? E hoje em dia tá mais tranquilo. Aí o Verratti olhou para ele assim e falou, mais tranquilo? Mais tranquilo, eles são mais tranquilos dele. Então dá para ver que o Diniz é um cara muito energético, né? Ele é um cara que tá sempre muito lá, assim, até no final do jogo ele espera os jogadores para agradecer a torcida e tudo mais. Então ele consegue fazer bem essa relação, né? Entre torcedor e jogador. O Matheus disse que o Diniz é um cara energético. Esse aí merece um corte, hein? Esse merece um corte. Mas o Diniz é um cara que eu torço para dar certo, porque é o anti-guardiolismo, na minha opinião. Em vez de todo aquele tatiquez, ele faz uma associação de jogadores, concentra o jogador, principalmente quando está atacando na região da bola, e quando acerta os passes, as saídas, é fatal, né? Eu tomara que ele aprimore essas coisas e entenda os momentos dos jogos. Né? Ele teve um campeonato brasileiro com o São Paulo na mão, que eu acho que ali mudaria a carreira dele. Né? Ainda bem que depois é campeão com o Fluminense e consolida. Infelizmente, logo depois foi uma passagem trágica pela seleção. Né? Mas é um cara que eu acho que tem coisa para evoluir, é jovem ainda. Olha o Pedrinho aí, agora tá imagem de cinema, agora, hein, Pedrinho? Tô na área, tudo certo? 8K. Boa. Lindo, agora você deve ficar mais bonito agora. Vem cá, só uma dúvida aqui antes de continuar aí. O primeiro critério para o desempate é vitória, né? E depois é saldo de gols. Isso. Então o Vasco está com -1 e o Fortaleza está com 2. Por que o Vasco tá na frente do Fortaleza? O confronto direto? Será que é o confronto direto, então? Não, ele está com -1 de saldo e o Fortaleza está com 2. E o Vasco está com será que vitória. -2. Direto após vitória? Número de Fortaleza vitórias. é -2? Não, é 2. É 2, pois é, tá errado isso aqui. O Vasco tem uma vitória a mais, não? 3 Não, vitórias. O Vasco tem 3 vitórias, é isso aí. Ah, tá, não vi a vitória. É isso mesmo. Tá. Então esquece a merda que eu falei. Desculpa a vergonha que eu passei. Vamos lá. Fala só mais uma coisa desse jogo. Só fala mais um ponto desse jogo. Eu queria falar da transmissão da Casa TV, né? Já que já foi muito criticado aqui, né? Mas eu queria falar do pós-jogo. Acho que o pós-jogo da Casa TV é a melhor coisa que tem. Falando de novo quando eles foram entrevistar os jogadores, é muito engraçado que eles botaram os jogadores em frente à torcida do Fortaleza. Então a transmissão toda, eles estão tentando fazer a entrevista serinho e tá a torcida do Fortaleza. Casé, Balufo, chamando Casé de gordo, ofendendo também os jogadores. Aí o Casemiro fala, mas eles estão no direito deles também e tudo mais, aí xinga. É que os caras não podem sair, né? Eles têm que sair do Vasco antes inteira, né? E depois eles saem. Aí eles ficam ali zoando, né, cara? Beleza, vamos lá. Aí agora que vai ter a briga. Vamos lá. São Paulo 2, Grêmio 1. Puta, a briga do Rodrigo com o Cezimbra. Tem que falar desse jogo. Não, ô Thiagão, não deu, né, Thiagão? Você sabia que ia perder esse jogo, né, cara? 50 bolas do São Paulo, nada. Vai goleiro, bate pra fora, só que os caras vão lá, um chute, gol. Pronto. Vai começar de novo. E aí foi o São Paulo, ele mereceu ganhar. Mas não com pênalti, né? Que não teve, né? Pelo Um pênalti amor de bem Deus. mandracão ali, né, cara? Pênalti bem mandrake ali, né, bicho?
Um outro absurdo foi, esse mesmo lance, o cara dá um pênalti lá, aí o VAR volta 5 minutos, igual do Corinthians, lembra que a gente falou? Aquele gol do Corinthians que ele foi anulado, os caras contra o Vasco, né? Os caras voltam 5 minutos, lá, quando saiu ali do goleiro, ele chutou, ele estava impedido. E esse do São Paulo foi a mesma coisa, os caras voltando, vendo um outro lance, se foi falso, se foi, pelo amor de Deus, cara, né? Então, mano, né? Fora isso, vamos analisar os times, o Grêmio não jogou nada, né, cara? O Grêmio não jogou nada. Eu acho que esse jogo ele tinha que ser adiado. Teve um acidente gravíssimo lá com a família do Mano Menezes, onde morreu gente, então morreu neto, não sei o quê. Então, sabe, porra, é um clima chato demais, né, cara? Você fazer um jogo lá. Eu sei das datas e tal, mas, meu, né? Ficou bem chato isso aí. Né? Verdade. Mas o São Paulo ele foi melhor mesmo ele venceu, ainda bem, né? Agora estamos colado ali com o Fogão. Se o Fogão ele não ganhar na próxima rodada, a gente passa o Fogão. Aí vocês não tem que me engolir os três aí. Mas na próxima rodada, vocês ganhando, vocês vão ficar na frente, porque o Botafogo só joga dia 4 agora, essa rodada. Então foi adiado. Vai passar, interessa. Vai passar. Interessa quem que vai passar, então, é isso aí. Eles não ganharam mesmo. Então, isso aí que foi jóia. Acho que o jogo foi bom ali em São Paulo. Quase o Grêmio empatou. O último lance ali, cara, nossa, quase eles empataram. O cara deu um carrinho ali, quase entrou. Mas o time do Grêmio tá bem fraco mesmo. Olha, precisa tomar muito cuidado, porque não tá conseguindo sair do rebaixamento ali. É um perigo ali do cara. Foi bom você ter citado essa tragédia aí, né? A gente, na nossa expressão aqui, atingindo, né? Tem canais aí que atingem milhões, a gente sabe que não atinge, mas o nosso abraço aí para as perdas. E o que a gente pode falar esportivamente é porque, assim, a gente já viu também situações em diversos esportes, né? Eu lembro de um jogador do Boston Celtics que tinha perdido a irmã num acidente, e foi o jogo que o cara meteu um triplo-duplo, 40 pontos. Não lembro aqui quem foi agora. Mas pode ser, o Grêmio abre a zona de rebaixamento e eu não sei como é que vai estar o Mano para continuidade, mas às vezes esse é o ponto da virada. Os caras começam a jogar pelo cara, né? Então vamos ver como é que isso aí se desdobra. Isso aí. Só daqui, o São Paulo ele está em 11º, empatado com o Botafogo, 12 pontos, e o Grêmio está em 17º, ele é o primeiro ali, com 9 pontos, e empatado com o Vitória, que está acima dele. Maravilha, vamos lá. E o Thiago está bravo aqui comigo no chat, tá falando um monte de coisa aqui, tal. Desculpa, cara, não foi que eu marquei o pênalti. Não, ele me mandou uma mensagem de madrugada. Ele mandou de madrugada, puto com o jogo. Eu falei, porra, nem vi. Deixa eu falar uma coisinha sobre o jogo. Culpa, né? Vamos falando. Na verdade, sobre o Grêmio, né? 2 coisinhas. Primeiro, um beijão para a Beatriz, que está assistindo a gente aí. Beatriz, beijo, viu? E o Grêmio, Beatriz aí, tá sempre na área, né, Bia? E o Grêmio está lá no estádio, hein, Beatriz? Isso, exatamente. E o Grêmio, ele tá sofrendo o mesmo problema. Oi? Ela tá gritando aqui que leram o comentário dela. Ela tá, vamos! É isso aí, Beatriz. Beijão pra você. O Grêmio tá sofrendo o mesmo problema que o Fluminense está sofrendo. Qual que é esse problema? Formar jogador e entregar de bandeja para os adversários. O Fluminense sofre isso, vidiando o Flamengo, que tem jogadores como o Gerson e o Pedro, né? O Botafogo com o Luiz Henrique, Matheus Martins, e o Grêmio agora, o Cuiabano veio por uma mixaria para o Botafogo. Esse menino agora, que eu sempre esqueço o nome, Natan Fernandes também, a mesma coisa, sem contar Alex Telles, que foi formado no Grêmio, que ele não quis voltar para o Grêmio, voltou para um time que, enfim, tem condição de
jogar, de lutar por títulos, né? Então, o Grêmio tem que abrir o olho aí. Tem o Ferreirinha, né, Pedro? Ferreirinha, exatamente. Cebolinha. Aquele Jean Lucas, né, que tá no Bahia, eu acho agora também, né? Ele também saiu do Grêmio, E não me espantaria se nessa janela agora do meio do ano o Bitelo voltar para algum time. Botafogo tentou contratar ele só não veio para o Botafogo por causa do imbróglio lá com o time russo. Não sei se ele vai vir, mas seria mais um que o Grêmio, o Grêmio faz o jogador e que simplesmente vai embora, né? Verdade. Ó, ele falou aqui, ó, o Grêmio tem duas luzes no fim do túnel, a parada para o Mundial e o novo goleiro que será contratado pro lugar desse arremedo chamado Volpe. Volpe não era do São Paulo? Tão bom, velho. Era tão bom ver ele lá no Grêmio. Pô, ele tá ótimo lá. Achei muito bonito até a camisa ali do Grêmio. Ficou bem pra caramba nele. Ó, falou que o Jean Lucas não saiu daqui não que eu lembre. Acho que foi não saiu daí. Ele jogou aí, né? O Jean Lucas, acho que ele foi formado no Flamengo, não foi? Foi Ele jogou antes. O Jean Lucas era do Flamengo, né? Mas vamos começar os clássicos do estaduais, né? Com Corinthians e Santos. Corinthians 1-0. E eu acertei o palpite, hein, gente? Só vou falar isso. Eu não vi o jogo, nada, mas eu acertei o palpite. Acho que foi o único, hein? Eu vi um pouco desse jogo. Eu tava com os amigos, né, corintianos. Eu vi um pouco desse jogo, mas, foi um jogo bem fraco, eu achei. Sem muita criação, os dois times, né? Mas foi um jogo bem fraco. O Corinthians conseguiu ganhar porque hoje é melhor tecnicamente, né? Tem o Yuri Alberto ali, né? O gol sai, o goleiro tenta salvar, mas a bola passou, né? A linha foi verificada no VAR também, depois. Mas é aquilo, né? O Corinthians ganhou porque tem o melhor time e o Santos tá nessa desgraça aí. Não consegue ganhar de ninguém, não consegue ter boas atuações, né? O craque do time tá lesionado. O outro craque do time lesionou ontem, foi o Soteldo, também. E o Santos está aí perdendo. E algumas horas depois estava tendo a final da Kings League no Allianz Parque. E o Neymar se consagrou campeão, né? Então falem dele. Veio para o Brasil para ser campeão, ganhar títulos. Só falando aqui, ó, o Corinthians ele está em oitavo com 13 pontos, empatado ali com o Galo. E o Santos está em 19º, cara, com 5 pontos. Tá feio, né, só uma vitória, coisa bravíssima. Tá se ele ganhasse, por exemplo, se ele ganhasse do Corinthians, ele iria para 8 pontos, ele continuaria ali no rebaixamento, cara. Então, a campanha do Santos nos últimos 5 jogos é igual a do Sport. Igualzinha, em termos de pontuação. Eu vou parecer hater do cara, por isso que eu não quero falar muito, eu tô me segurando aqui, eu vou fazer minhas palavras do Thiago aí, ó. Colocou aí o que tá se pagando pro cara. E se cai de novo, o fluxo de caixa, mas está se equivalendo. Se cai novamente, o fluxo é contínuo. Então lá na frente vai pagar o preço do que fez agora de investimento. O time acabou, o time não tem mais... Eu vi esse time jogar no início do Campeonato Paulista, antes do Neymar chegar. Prometia, era um time coeso, uma garotada que corre, acabou o time. Eu não vou correr para esse cara, entendeu? Então, eu falei isso aqui e repito. Destruiu emocionalmente esse time. No Campeonato Paulista, tinha o Guilherme, que estava jogando muita bola, né? Ele era o artilheiro e tudo mais, ele estava jogando muito bem mesmo. Aí chegou o Neymar ali, eles começaram a bater cabeça na mesma posição ali, na ponta esquerda, né? E agora não está jogando mais nada. Eu acho, primeiro, o comentário aí do Thiago é genial, né? Corajosos de pagar 21 milhões. É impressionante mesmo, né? Agora, quando o Matheus falou o craque se machucou, estava machucado, eu ia falar, não, o craque se machucou ontem, né? O Soteldo, né? Porque, gente, o Neymar, ele não é jogador do Santos. Ele só chegou para atrapalhar. O Neymar, gente, no ônibus do Santos, eles botaram uma cama exclusiva para o Neymar. Tem como isso dar certo? Não tem como isso dar certo, gente. Gente, pelo amor de Deus, não tem como isso dar certo. O jogador não vai correr.
cara não vai correr. Ele vai tocar a bola pro Neymar e vai falar: vai lá, meu querido, faz aí. Resolve aí. Grande Neymar, né? O grande Neymar, né, Matheus? Que o Neymar veio para ganhar título e já ganhou o primeiro. Só não vai ganhar pelo Santos. Ó, esse aqui, ó, nunca pediu essas coisas. A gente escutou já. O Messi, ele pediu sei lá o que para fazer no ônibus, no estádio, por exemplo. E o Prime do Neymar foi jogando com esse cara. Foi. Ao lado dele. É verdade, é isso mesmo. É isso mesmo. Faz 10 anos que ele engana os outros. Eu vejo uma parte da torcida do Santos, né? Passando até um pano. Mas é aquele negócio, né? Até quanto tu vai ser grato por um ídolo, né? Porque o Neymar, querendo ou não, é um ídolo do Santos, ganhou Libertadores e tudo mais. Mas até quanto vai ser grato a ele? Porque o cara voltou e até agora não fez nada, né? Aí eu vi um comentário de um torcedor santista, ele falou, mas vocês pegam muito no pé também, o cara, só porque ele vai pra Kings League, o cara tá treinando, não falta um treino, como se, tipo, pô, como se treinar fosse muito para um jogador, né? Não fosse a obrigação dele, né? Exatamente. Próximo jogo, Miotti, vai. Bahia 2-1 no Vitória, outro clássico. É o melhor clássico esse. Havia. Foi o melhor clássico. Ele foi o único que acertou, mas eu acertei esse aí também. Eu falei 2-1 do Bahia. Ô, louco. Desculpa aí, Matheus. Eu não sabia desse daí. Essa eu não sabia. O pessoal ali zoando contigo ali no Insta, mas não sabia disso daí. Boa. Esse foi o melhor jogo aí. Pode falar, Matheus. Só para começar, falando desse jogo, teve uma expulsão logo no comecinho, né? Aí eu já falei, pô, os caras acabaram com o meu palpite, com a minha análise toda feita. 1 minuto de jogo, o Jean Lucas me pega e me dá um soco no cara. Tipo, faz uma agressão, 1 minuto de jogo. E eu queria também falar da quantidade de vermelhos que teve essa rodada. Acho que foram 6 expulsos na rodada toda. Mas o Bahia, no primeiro tempo, mesmo com 1 a menos, né? Conseguiu sair na frente, estava criando boas oportunidades. Ali pro começo do segundo tempo que o Vitória, né, começou a empurrar para trás, começou a amassar. O Marcos Felipe, goleiro do Bahia, fazendo ótimas defesas. Conseguiu chegar ao empate e foi impressionante a força de vontade com 1 a menos do Bahia para conseguir ficar na frente de novo. E depois teve a expulsão do jogo do Vitória também, né? Teve isso também. Eu também. Só falar aqui antes do Fábio e do Pedrinho, o Bahia é o 6º, com 15 pontos, empatado aí com o Ceará. O Vitória é o 16º, né, cara? Tá com 9 pontos, empatado com o Grêmio ali, mas ele tá fora do rebaixamento hoje. Meu comentário em relação a esse jogo é bem rápido, só também em relação à tabela. A campanha do Bahia nos últimos 5 jogos é igual ao do Palmeiras, que é líder. Olha aí, tá vendo? Ele ganhou do Palmeiras. Era exatamente isso que eu ia falar. Era exatamente isso que eu ia falar. A bela campanha do Bahia. E é um clássico, né? Clássico é sempre muito complicado, por mais que o Vitória esteja lá embaixo. E o Bahia teve resiliência para virar. E o Bahia, a semana que vem, a volta da Libertadores, ele pode ser eliminado, né? Que tem aquele jogo dele com o Internacional. Ele ou o Inter vão ser eliminados. Um dos dois. É um dos dois. Tudo pra cair. Então, se ele sair da Libertadores, aí, cara, o foco é só Brasileirão. Aí ele vai subir na tabela. Copa do Brasil, acho que tem também, né? Tem. Copa do Brasil. Mas aí são 2, né? O duro são 2 3, é mais né? tranquilo. 3, né? Vai aí o outro. Mais alguém? Quer falar não, né? Juventude 1, Fluminense 1. Esse eu acertei meio certo para mim na prova, porque eu dei 2 placares no meu palpite. Eu falei 1-1 ou 2-2. Falei um empate com gols. Então ele fez 2 provas do MEC, ele fez 2 Enem, ele fez e colocou um resultado. Aí, sabe? Aí isso aí. Tem que ser bala no palpite. Vi uma parte desse jogo, aí, mas é aquilo que eu falei, time do Renato vai, né? Vai e mais uma vez no final do jogo que consegue nesse caso foi um empate, não foi a vitória como foi no outro jogo, mas é um time que está lutando ali até o finalzinho, né? E aquilo que a gente comentou, arrancar resultado no Jacó e no Juventude, em qualquer situação, o Juventude pode estar lá embaixo, lá para arrancar resultado é complicado, então é a força. Carioca é pior ainda. Com Carioca é pior ainda. Então, o time Carioca não ganha lá. Grande resultado aí pro Fluminense, mano. É quase que aquele empate que é vitória, né? Pois é.
Ele perdeu o gol, né, cara? Eles perderam um gol embaixo da trave ali, que a bola da cabeçada, da bola bate na trave. Eu falei, caraca, os caras estão perdendo o gol embaixo da baliza. O Fluminense, ele tá em sétimo com 14 pontos. E o Juventude está lá embaixo, né, cara? Tá em, é 18º com 8 pontos, cara. Maravilha. Quer falar uma coisa, Pedrinho? Juventude na zona. Não, é só que realmente foi um grande resultado, né? Porque os carioca não vencem lá, impressionante. Então, olha só, antes do próximo jogo, só botar uma coisa aqui em homenagem ao Fábio, tá bom? Rapidão. Ó, eu vou falar o seguinte, preciso falar uma coisa, o Matheus está aqui para comprovar. A gente estava no Mané Garrincha em 2022, Botafogo-Flamengo, gol lá do El Toro. O Edson. Nós éramos quantos, Matheus? Você lembra? 7 mil, né? Por volta daí. Menos. 5, 7 mil. Por aí. A gente estava ali no meio da torcida, a torcida do Flamengo calada e só a gente gritando. E começou ali. E olha que interessante, eu assisti o jogo pela Sport TV e eles focalizavam, claro, o jogo e a torcida do Flamengo. O jogo e a torcida do Flamengo. Eu falei, caralho, não tem ninguém aí do Botafogo, e eu tava escutando uma outra torcida. E nada, sei lá, no final do primeiro tempo, e aí finalmente alguém da Globo, da Sport TV ali, que foi e focou a torcida ali no Botafogo. Eu falei, caramba, só agora, mano. Eu acho que assim, você sabe que eu sou um torcedor bem consciente, né? Eu gosto do meu clube, mas eu gosto mais do esporte, até, eu acho. Tá? E dentro do canal que é o YouTube, eu tenho que agradecer o meu por estar aqui, porque é um prazer estar aqui sempre com vocês. E eu conheci muitos caras que eu acompanho, por exemplo, o Fabrício Kika, que também fala isso. Eu sou flamenguista, mas a minha paixão maior é o futebol. E a elitização da torcida que vocês estão falando, e principalmente o pós-2019, que aí tem realmente uma torcida modinha, o resultado é esse aí. Então, os preços dos ingressos estão lá em cima, a torcida mais popular não está indo nos estádios, é uma queixa da torcida local, carioca, né? O Pedrinho está aí, também pode dizer que isso está acontecendo. E isso pode impactar em resultado. Para mim, não é espectador, é torcedor. Você foi no estádio, você resolveu não ver o jogo na sua casa com sua TV, você está indo lá para apoiar o seu time do primeiro ao último minuto. Né? E realmente é uma torcida de teatro, lamento muito. Eu vi aqui também a final da Copa do Brasil, que o Brasiliense participou, que a torcida do Corinthians era um segmento, mas era o único barulho que você escutava era da Gaviões, cara. E eu falava, cara, porra, levanta. Eu tava, né, com a camisa do Brasiliense, levanta, os caras estão dominando o estádio, certo? Eles vão ganhar o jogo porque vocês estão aqui, vocês querem o controle remoto para mudar de canal? Clique. Quase arrumei briga no estádio aquele dia, né? Isso, mais a ajuda do árbitro, deu no que deu. Então eu lamento muito. Eu gostaria que realmente os espetáculos de torcidas de novo pensaram que o grito foi o outro, ainda bem que foi o de teatro, porque este daí interdita o estádio. Esse né, daí Esse não pode. Tirando o Renato Gaúcho, que até hoje é xingado, viu? Paciência. A torcida de Brasília é muito assim, tá? Para vários jogos. Né? Até para a seleção, quando vem aqui, você sente que o clima é outro. Sim. Exatamente. Olha, eu vou te falar uma coisa, é um absurdo. Aqui no Rio de Janeiro, a torcida do Flamengo está reclamando muito, porque o ingresso mais barato do Flamengo, para você jogar, você vê o jogo lá atrás do gol, isoladinho lá, com aquela visão, né? Não é uma visão ruim, porque no estádio é sempre bom, mas a pior visão do estádio tá R$300. R$300, o lugar mais barato. Isso é um absurdo. Eu lembro, até vou ter uma lembrança aqui agora que não foi boa, 1992, Botafogo e Flamengo, a final do Campeonato Brasileiro. A gente estava lá, eu, meu pai e meus irmãos, em casa vendo o jogo.
E meu pai sempre falava, não pode deixar o Flamengo chutar uma bola no gol, não pode deixar o Flamengo se assanhar, porque a torcida simplesmente vai ganhar o jogo. E era isso que acontecia. O Flamengo faz 1-0 no Botafogo e o jogo acaba. A torcida do Flamengo era uma coisa absurda. A mangueira descia toda para o estádio. Toda. Hoje em dia, a mangueira desce para vender cerveja. Essa é a realidade. Eles não podem mais entrar no estádio. Não. Então, com o ingresso mais barato a R$300, o cara vai lá para fazer a dancinha do TikTok. Né? Você vê a torcida lá, 50, 60 mil pessoas, o pessoal fazendo um videozinho, filmando, para mostrar que estava no estádio. Mostrar que estava no estádio. É triste, é triste, é triste. Tanto que... Falar um pouquinho desculpa, tanto que o jogo do Botafogo contra o Flamengo no estádio, no Newton Santos, aí o Flamengo só vai os guerreiros. Aí a torcida é totalmente diferente. Aí a torcida canta o tempo todo, vibra com o time, só que, obviamente, daquele curtinho lá, né? Porque 3 mil, enfim. Infelizmente é a verdade. Só voltando pro jogo, o primeiro tempo foi muito bom, cara. Eu gostei do primeiro tempo. O Flamengo estava dominando antes do jogo, meio pro final, o Botafogo igualou e teve chance também, ali ficou legal. No segundo tempo, deu uma pregada, né? Os dois times, eu senti assim que eles deram uma pregada. O Botafogo foi mais, ele sentiu mais, porque, claro, da Libertadores, né? Que os dois ainda tiveram que jogar a Vera no meio de semana, Botafogo com Estudiantes, né? Aquela correria danada. É time argentino, né? Até o Pedrinho, aí nosso, chamou o Estudiantes Libertar, tava maluco lá e tal, aquela coisa toda. Mas o fim do jogo ali foi... Você vê que os dois estavam pregados, né, cara? Mas eu gostei do primeiro tempo. Eu acho que na live anterior de Campeonato Brasileiro eu falei que apostava no empate porque ia ser o rescaldo dos jogos da Libertadores. Foi dito e feito. E você tira Arthur de um lado e Arrascaeta do outro, aquela conexão que você tem nos dois meio-campos para poder fazer algo diferente se perde. O jogo perdeu muito em qualidade por conta da saída desses dois. E hoje, antes de estar vindo para o programa, eu fiz questão de ver o Falso 9, também, que eu adoro acompanhar, para mim o melhor canal de tática que tem no YouTube. E ele falou uma coisa que eu também tive essa percepção, os times estavam espelhados, né? Então assim, você pega, era exatamente o mesmo posicionamento dos dois. E aí a preocupação mais dos treinadores em não perder do que ganhar o jogo. Porque para mim dava para fazer, como em algum momento parece no segundo tempo, no desespero, na hora que o meio-campo do Flamengo acaba de vez com a lesão do De La Cruz, né? E aí não tem volante, tem que colocar o Ortiz para frente. E no momento que o Botafogo mais fica perigoso é quando você perde essa contenção do De La Cruz, o time se perde completamente taticamente, mas dava para, com a qualidade de zagueiros que se tem, dava para fazer 3 com ala, fazendo alas, fazendo esse apoio, e ele manteve o mesmo esquema tático, o Felipe Luiz. E outra coisa, aquilo que eu já falei aqui também, 15 minutos o Flamengo vai para a pressão e tenta fazer o primeiro gol ali. Eu acho que até como tática dá para você não fazer essa pressão nos 15 minutos e alterna, porque aí todo o time já vem. Se eu segurar os 15 e 20, eu tenho chance ou de ganhar ou de levar o empate. Então já está manjado. Faz essa pressão em outro momento do jogo, controla mais e vai para a pressão em outro momento. Então tá tudo do Flamengo está muito previsível. Muito previsível. E acho que isso pode ser um problema para os torneios que vêm pela frente. Tem mais? Eu acho uma pena, né? Por conta desse calendário maluco, né? Porque até onde eu sei, o Arrascaeta ele foi poupado. Até onde eu sei, para não estourar. E o Arthur, a mesma coisa. Eles foram poupados para não estourar. Por quê? Porque tem o jogo da Libertadores que vai valer o semestre. O segundo semestre, se eles não vão para a Libertadores, o segundo semestre é outro. Exato. Não tem o que dizer. Sabe? Então é uma pena você ver. E o Flamengo, realmente, o Flamengo estava assim, arrebentado, né? O Flamengo estava sem meio de campo. Porque é Gerson, Arrascaeta, Pulgar, Alan
né? Os caras não jogaram. Tanto que no final do jogo deu esse problema aí pro Flamengo. E agora foi um jogo muito disputado e uma chance para cada, assim, uma boa chance, né? Que o John pega e a outra chance que o Rossi, que porra, que goleiro é o Rossi, né? É um goleiraço, ele faz uma defesaça no chute do Marlon Freitas. E eu acho que o resultado, no final das contas, foi justo, o empate. E aí, Matheus, antes de você falar, eu nunca vi um jogo em que os dois goleiros, muito próximo no tempo, tiveram que sair de cabeça da área. Foi quase com 1 minuto de diferença. Eu nunca vi. Eu falei, ué, igual? Né? E o que mostra que a evolução da posição, né? Como o goleiro hoje joga como um líbero, que ele tem que jogar como um líbero. E eles se viram, com o pé, com a cabeça, eles estão sempre cortando essa linha. Acho que vocês falaram a maioria do jogo mesmo, como que foi. Para ser sincero, infelizmente, eu não lembro muito desse jogo ontem, eu estava no aniversário. E aí, né, já viu. Então já estava tenso e tudo mais, então eu não me lembro. Mas, de todas as coisas, mas realmente o primeiro tempo achei o Flamengo superior, sim. Teve algumas, estava conseguindo chegar assim, não com aquele perigo de falar, ferrou, vai ser gol, né? Mas estava conseguindo chegar ali, estava conseguindo ficar com a bola até os 20, 25, né, no primeiro tempo. Depois o Botafogo conseguiu dar aquela equilibrada, conseguiu começar a chegar bem, com perigo também. E o segundo tempo foi mais paradão, né? Os dois times sem perna já. Tentaram alguma coisa ali no desespero dos 3 pontos, mas no fim o resultado foi justo mesmo. Do jogo que eu vi da Libertadores, eu estava muito temeroso com os passes em profundidade do Marlon Freitas e do Gregory. E isso aí o Felipe Luiz conseguiu anular muito bem, viu? Então, assim, ele fechava tanto o posicionamento deles para fazer o lançamento, e que quando conseguiam fazer algum, principalmente o lateral, o Wesley foi bem nisso. No apoio não foi bem, não, mas ele conseguiu interceptar várias bolas que estavam sendo enfiadas, e aquele ali realmente é algum ajuste de posicionamento que conseguiu. Então, assim, me parece que o Felipe Luiz está ficando o treinador do Atlético Madrid que ele teve, né? Extremamente defensivo, e realmente ali os clean sheets não passa nada, mas lá na frente a coisa está ficando complicada. Eu queria destacar também. Pode falar. As 2 chances que o Flamengo teve no primeiro tempo foram 2 entregadas que o Botafogo deu. Uma entregada ali na área, que deu e o cara se jogou na bola ali e tirou a bola. Mas foi, né? Não teve nenhuma jogada mesmo. Né? E vendo os melhores momentos dos outros jogos, eu vejo que é um time que chuta muito pouco da entrada da área. Eu vejo muito gol na revisão dos gols, que é de algum corte da entrada da área, um toquinho e a bola do Red Bull foram 2, assim, Red Bull e Palmeiras, que a gente vai falar. E o Flamengo não chuta, um time que não chuta gol. Então a pergunta do Thiago bem legal aí. Essa é uma reclamação habitual da torcida, viu, Fábio? A torcida do Flamengo reclama muito que eles não chutam. Parece que quer entrar com bola e tudo sempre. Não dá, verdade, né? Isso não. Eu só queria destacar também mais uma boa atuação do Alan, né? Dessa vez começando no jogo. Achei que ele foi muito bem de novo. Ele tá começando a pegar ritmo. Acho que ele vai ser muito importante pro resto da temporada aí. Ano passado que ele era muito pouco aproveitado, né? Pelos 3 técnicos. Na verdade, só o Arthur Jorge, né? Que ele chegou no meio do ano, na verdade, né? Mas ele foi muito pouco aproveitado e esse ano ele já tá começando a pegar um ritmo e, na marcação, passe, ele é impecável, né? Jogador de seleção brasileira, a gente conhece. Mas acho que se ele ficar 100% ali, se o Gregory sair no meio do ano, né? Que é o que parece que vai acontecer, eu acho que ele pega essa posição. Eu queria fazer destaque também para a zaga do Botafogo, né? Principalmente para o David Ricardo. O Pedro falou na live passada, né, que ele veio do Fluminense do Piauí, apareceu depois que foi pro Ceará, mas ele vem se provando a cada jogo aí que é um baita de um jogador. Ele e o Jair realmente... A melhor zaga do campeonato, né? Menos tomou gol. Eu não sei te dizer. Tava falando que eu acho que quando eles entraram, né? Até quando eles ficaram juntos, deve ser, pode ser que seja. Talvez com os 2 juntos, né? Mas o Palmeiras e o Flamengo são os que menos tomaram gol, tomaram 4. E o Botafogo gols. Tomou 5. Tomou 5, isso mesmo, tá certo. Então tá ali, né? Eu sei que vocês sabem disso, mas o Flamengo está em segundo com 18 pontos.
4 atrás do Palmeiras, né? Ficou longe agora, né, cara? E o Botafogo tá em 10º com 12 pontos. Só um pequeno Vou botar a detalhe. pergunta aqui Fala. Não, pode botar a pergunta, é só um detalhezinho, porque o pessoal estava falando, você está comentando que seria o Botafogo e Ceará o próximo jogo no dia 4, mas na verdade o próximo jogo é Botafogo e Santos, no dia 1º. Porque foi adiado o jogo do Ceará. Pois é, não sei por que o Botafogo vai jogar a 11ª rodada antes de jogar a 10ª, né? Mas tudo bem. Então, falando sério, sem clubismo, vocês acham que algum brasileiro chega no Mundial com chance de ir longe? Porque hoje todos os times estão mostrando extremo cansaço físico com esse calendário doido. Cara, falando sério, sem clubismo? Cara, sem clubismo. Fala aí. Sem clubismo. Pode falar, não, fala você primeiro. O meu time não tá no Mundial, né? E eu acho que só os do Brasil, o único time que vai jogar sério, eu acho, é o Palmeiras, cara. O Palmeiras ele tem um elenco, ele foi feito o elenco pro Mundial. E tá aí, né? Não é para ganhar o Mundial, não sei, mas é um time que pode fazer alguma coisa. O grupo do Palmeiras é até mais fácil de se classificar, né? O Botafogo, se fosse o ano passado, o elenco do ano passado, né, que ganhou, aí sim, o Botafogo ele também ele ia fazer algo, né? Mas eu acho é só o Palmeiras mesmo. O Estevão vai estar no Mundial? Vai estar no Estevão tá. Vai. Ele vai É estar, o último campeonato, não, aí ele já vai para lá. Ele só depois do Mundial. Tá. O Palmeiras depende muito do Estevão, tá? Vocês podem falar o que quiser, mas para mim, quando ele sair, o Palmeiras vai dar uma caída feia. Pode ter o elenco que for, mas o Palmeiras depende muito dele. Esperamos que isso esteja certo. Não, eu estou certo. Total nisso. Crava aí, Eu estou falando de Mundial. Pode ir, Matheus. Não, falando pro Leonardo falar que o Botafogo vai ganhar os 3 jogos e vai ser campeão mundial também. Tudo que ele crava acontece, né? Quando estiver chegando perto do Mundial, eu falo. Eu acho que a gente pode fazer depois uma live pré-mundial aí, de repente. Não, vamos fazer. Sim. Vai ser todo dia de live aqui no Mundial. Pô. Eu acho que o Palmeiras pode fazer frente, fez aquela final contra o Chelsea, né? Não foi mal, não, foi bem. Eu acho que chega arrumadinho. E esse time do Botafogo físico é muito forte. E a questão do Flamengo e Botafogo nesse momento é porque existe um assunto pendente chamado Libertadores, que eu acho que depois de passar de fase, assenta e começa de novo um replanejamento, e aí o Mundial é outro papo, tá? Então vai depender muito do que vai acontecer nessa última rodada aí e juntar os cacos. E para Mundial eu tô de olho no City, que não ganhou nada, tá? E o Manchester City vai, e o Guardiola não vai querer perder, não. O Real Madrid também, né? Mas o Barcelona não tá. O assunto não resolvido do Real é o Barcelona. É o Barcelona. Eu, sinceramente, eu acho que ninguém tem chance dos brasileiros, sem clubismo, né? Eu acho que o que mais tem chances é o Palmeiras pelo grupo, pelo grupo, inclusive Palmeiras e Porto é um dos jogos que eu estou mais ansioso para ver, porque vai dar uma medida legal de como está um time da elite do Brasil contra um time da elite de Portugal, né? Eu acho que esse jogo vai ser muito interessante, né? Nesse quesito. Agora é o que o Fábio falou. O Botafogo, me parece, tirando o assunto pendente da questão da Libertadores, me parece que o Botafogo está se preparando para o Mundial, fisicamente falando, né? Porque depois do jogo da Libertadores, né? O Botafogo tem mais 2 jogos antes do Mundial. E eu, se não me engano, todo mundo tem. É isso, né? Então, hoje, falta o quê? Falta 1 mês para o Mundial. Acho que se o Botafogo e o Flamengo trabalharem direitinho, eles chegam fisicamente muito bem. Se eles chegarem fisicamente bem, não é que vai ser, meu Deus, vamos ganhar. Não, nada disso. Não acho que não. Mas pode acontecer alguma coisa melhor, principalmente para o Flamengo, que tem um grupo mais tranquilo, que o grupo do Botafogo, gente, pelo amor de Deus, né? Não dá, né? Foi sacanagem isso, né? Foi sacanagem, né? Sacanagem. Que o Botafogo ele caiu no pote em 3, uma sacanagem assim, não sei por quê. Os outros brasileiros caíram no. Porque eles foram. Eles levaram em conta o ranking, porém,
poxa vida, os campeões teriam que estar em primeiro, né? Exato. E aí a gente pega o PSG Atlético. O Palmeiras e o Flamengo, eles ganharam há 2, 3 anos atrás. O Botafogo foi campeão agora, né? E ele é que tem que estar no pote 1. Né? PSG vai estar de ressaca, fica tranquilo. Mas, ó, mais duas verdade. coisas. 2 detalhes. Primeiro que o Botafogo sempre tem que ser coisa difícil para ele. Não é nada fácil. Não é nada fácil. Vai passar em primeiro do grupo, Matheus. E segundo que quinta-feira agora vai jogar o time reserva, com certeza. Porque o Capital, né, já meteu 4, né, então vai estar descansando pelo menos o pessoal. Aí não vai jogar a próxima rodada, já vai estar descansado para jogar na Libertadores. Né, então, eu quero o vídeo dos miotes assistindo o jogo, hein? Eu quero ver esse negócio aí. Quinta-feira, vamos ter, rapaz. Eu, Matheus e Beatriz. Olha aí. Ah, bom, então tá bom. Beleza? A gente vai pôr o vídeo aqui, ó. Vamos lá. Red Bull, Bragantino e Palmeiras. 2-1 Palmeiras. Não é Red Bull, né? O Red Bull, ele não... ele não... Como é que fala? Não se ajuda, né? Ele não decepciona, isso. Eu sabia que ele ia perder do Palmeiras. Ele tava ganhando de 1-0, ele era líder. Eu falei assim, isso aí tá esquisito, né, mano? Esquisito pra caramba. O cara fez um golaço ainda, o cara do Red Bull. Ele fez um gol bonito ali fora da área. Eu falei, esse resultado não tá certo, não. 5 minutos depois, 2-1 Palmeiras. É isso. Agora sim, peraí, agora é isso aí. Agora estamos no caminho certo. O Klopp ligou no intervalo e falou, vocês estão malucos? Os caras vão parar de tomar o energético aí. Já pode ser isso. Isso aí, mas eu não falo mais nada. Fala vocês. Eu vi os melhores momentos. Eu não queria usar o termo torcer a faca para não ser um negócio meio chulo, mas assim, o Red Bull perdeu a chance de matar esse jogo numa segunda oportunidade que teve logo depois do primeiro gol. E não pode, com um time como o Palmeiras, você não pode perder esse tipo de oportunidade. Não pode. O 2-0 era uma coisa e 1-0 é outra. Tá? Tá falando que aqui os porcos são imunes a Red Bull. Você sabe que eu não posso tomar energético depois que eu tive uma arritmia cardíaca. Eu tô proibido com prescrição médica. Mas o primeiro tempo do Red Bull foi muito bom. Aquele gol, o Rodrigo falou, não pode perder. Agora, no segundo tempo, o Palmeiras melhora, vem para cima. E é impressionante que quando o Palmeiras faz o gol, você vê que ele ia fazer, vai fazer. Ele fez o primeiro gol aos 28 e o segundo aos 32, 4 minutos depois. Quando ele empatou, você tinha certeza que logo em seguida ele ia virar e foi o que aconteceu. É impressionante. O time do Palmeiras é impressionante. Eu achei impressionante como sobe o Murilo. Muito alto que ele pegou aquela bola, muito alto mesmo. Sim. É verdade. E o gol do Palmeiras é líder. É líder. Gol do Red Bull, do Gabriel, ex-Botafogo, hein? Gabriel, ex-Botafogo. Se lembra, né, Leonardo? Isso mesmo. Gabriel que jogou com o Sidorf. Meio campo ali, né? É mesmo? Jogou com o Sidorf, Meio campo do Botafogo. Jogou no Palmeiras, né? Palmeiras. Lei do ex nunca falha. Nunca falha. Líder com 22, o Red Bull é quarto com 17, né? Então a gente teve esse Gabriel aí que jogava no Red Bull e o Lucas e Evangelista, que ele era do Red Bull e está hoje no Palmeiras. Ele entrou no jogo, o Palmeiras virou o jogo. É isso aí. Esse estádio é o novo do Bragantino, né? É o novo. Mas quem diz, é a mesma coisa que o outro, né? É igualzinho. Ele é menorzinho, cara, né? Mas ele é bonitinho, né? Ele é um estádio ali mais moderno, né? E tudo mais. Eu concordo com o Leonardo quando fala o seguinte: pós-mundial, o Palmeiras é outro. A torcida esquizofrênica do Flamengo já acha que o título é do Palmeiras. Eu não tô nessa. Não é acho mesmo. que o torneio é muito longo. O torneio é muito longo. Se perder para o Palmeiras é o próximo. O Flamengo pega no Allianz agora. Se perder, acabou o campeonato. Gente, pelo amor de Deus. Faltam 29 jogos, 29 rodadas. Não, é uma esquizofrenia hoje, pelo amor de Deus. Não. Beleza. Cruzeiro e Atlético Mineiro 0-0. Nossa, esse jogo, olha, eu vou te falar o seguinte. Eu só quero falar uma coisa desse jogo. Enquanto Cruzeiro e Atlético entrarem para jogar achando que eles estão indo pro MMA, pro Octagon, não dá, não tem condição. Pelo amor de Deus. É isso que eu ia falar, cara.
Eu assisti só o primeiro tempo, só pancadaria. Só porrada pra cá, porrada pra lá, e puxa a camisa e briga com o juiz. Meu, é isso, cara, sabe? Eu sei que há rivalidade, mas você tem que jogar bola, caralho, né? Só fica esse negócio todo. Aí, quando deu o intervalo, eu falei, tchau, vou embora. E o jogo foi 0-0 mesmo. É isso aí. O Cruzeiro, ele perdeu a chance de chegar no Palmeiras. Ele já passa... Se ele ganha, ele passa o Red Bull e o Flamengo, cara. Ele tá com 17 pontos. Se ele ganha, ele iria para 19. Ele ia ficar em segundo lugar. É isso, né, cara? E o Galo tá em nono com 13, parado com o Corinthians ali. Esse meio da tabela tá muito equilibrado, né? O Thiago tá aí também, pode falar. Quem gosta de fazer esses jogos de confusão também é Inter e Grêmio. E tem que aprender com Bahia e Vitória, cara. Tá aí, ó. Fortaleza Ceará. Fazem bons jogos. Às vezes dá uma treta, mas, cara, se for só pra MMA, não dá nem pra ver o jogo, quem não é da torcida. Horrível, mano. E Inter e Mirassol 1-1. Valente. O Valente Mirassol vai pegar. Que não é mais, quase, né? Que ele só... tava ganhando de 1-0, aí o final ele entregou a rapadura. Foi o frouxo Mirassol nessa rodada. Se tivesse ganho, se o Mirassol tivesse ganho do Inter, ele teria subido de status. Mas ainda não foi dessa vez. Ele não consegue também. Chegou no final, ele entregou, vai, cara. Fez o gol rápido, né? E foi pra cima do Inter foi pra cima do Inter no Beira-Rio, sem medo. É um time valente mesmo, destemido, vamos colocar assim. Não ficou se trancando, não. Foi para cima, colheu os frutos de ir para cima, fez o gol, mas faltou um pouco de perna também para esse time no segundo tempo. Tá? E o Inter fez arrumações. Foi um jogo que aí a leitura do técnico foi precisa. Né? E tem uma estrela de um menino da base que tem entrado e feito gol no segundo tempo, que eu não me recordo o nome, é quem faz o segundo gol. Esse menino tem entrado e feito gol todo jogo. E uma coisa é Gabriel, né? Não me engano. O Inter, com esse empate, olha só, ele tá com 10 pontos só, cara. Ele tá em 15º. Eu achava que ele ia brigar pelo título. Mas daí vem a zica do Miotti e fala, não, esse time não. Aí o time caiu. Lá acho que durou 7 rodadas a zica do Miotti. Mas vai que no segundo turno as coisas mudam, né? Vai que, aí você vai tá certo, né? Quem sabe. Mas por enquanto, não vejo nada, não. Vou falar rapidinho aqui os próximos jogos, tá? Que a gente vai fazer a... Pode falar, por favor. 12º do Mirassol com 11 pontos. Atrás ali do São Paulo. Beleza. Vou falar rapidinho os jogos da próxima rodada pra gente fazer o nosso palpite. Vai ser em vídeo, não vai ser agora, vai ser em vídeo, beleza? Vai ser em vídeo, é verdade. Fluminense e Vasco, sábado, 6h30. No Maracanã. Belo jogo clássico, hein? São Paulo e o Valente Mirassol, olha aí, no Morbis. Sábado, 6h30 também. Clássico sábado, paulista. 9 horas da noite. Hã? Clássico paulista, São Paulo e Mirassol. Paulista, é o clássico Sami. Né? Sábado também, 9 horas da noite, Atlético Mineiro e Corinthians. Desse jogo do Sport TV, né? Galo e galinha, olha aí. Olha aí. Aí no domingo, 11 horas da manhã, vai ter jogo de 11 horas da manhã. Grêmio e Bahia. Puta, será que o Grêmio joga de manhã? Ele joga de manhã o Grêmio? Porque à noite ele não jogou, né? No sábado à noite lá ele não jogou. Vamos ver se ele joga. Será? Aí vem o Palmeiras e Flamengo, né? 4 horas da tarde. Muito bom o jogo, hein? Outro jogo 4 horas da tarde, Sport e Inter. Sport e Inter, aí, os dois estão lá embaixo. Jogo feio. Olha só. Aí, 6h30, Vitória e Santos. 8h30 da noite. Jogo desesperados. Fortaleza e Cruzeiro, 8h30 da noite. Bom jogo. Na segunda. Bom jogo, hein? Bom jogo. Na segunda, Red Bull Bragantino, Juventude, 8 horas da noite. Aí o Botafogo, que não vai jogar só no dia 4/6. Contra o Ceará. CPI. Né? Ninguém sabe por quê. Ninguém sabe por quê ainda. Daqui a pouco a gente vai descobrir isso aí, beleza? Então é isso aí. Agora é só agora no meio de... Fala. Contar uma curiosidade, já que acabou aí. Acho que me lembrou aqui, né? Tava falando do Felipe Luiz, aí
Fábio falou do técnico dele, do Atlético de Madrid. Aí uma coisa que eu nunca vi. Ele vai ser avô agora pela primeira vez. Sabe quantos filhos vão ser? Netos, no caso? Vão ser 5, vão ser quintuplos. Nem sei como se pronuncia. Vão ser 5 gêmeos. Quíntuplo. Eu nem sabia que era possível. Quíntuplo, isso. Eu nem sabia que era raro possível. De quem você tá falando que vai ser? Do Simeone. Do Simeone. É do mesmo? Atlético de Madrid. Puta merda. Ah, é verdade, é a área do Fábio, né? Vestiu essa camisa aqui, ó. Ele vestiu essa bem camisa raro, aqui. hein? É bem É raro. E campeão, assim, Você já fez parte de. eu já tive 3, de 3 Três? triplos. É uma história até bem curiosa, mas deixa para um outro que a gente já está Deixa pra estourando o próxima. tempo. Mas quíntuplos é Falando- bem raro. E acima de 3 sempre nasce prematuro. Sempre. Que loucura, né? É pequenininho, né? Falando em curiosidade, os jogos, cara, todos os gols que estavam saindo estavam sendo de estrangeiros. Até o jogo ali do São Paulo. O jogo do São Paulo, o gol do Grêmio é de um estrangeiro. Esqueci agora o nome dele. Acho que é Navarro. O Thiago me confirma aí no chat. Aí o gol do São Paulo, o empate é do Arboleda, que é equatoriano. Aí o pênalti, eu falei assim, cara, tem que um estrangeiro cobrar isso aí, cara, que só estrangeiro que tá fazendo gol. Foi o André Silva. Eu falei, nossa, agora não vai fazer, cara. Aí ele foi lá e fez. Foi o primeiro gol brasileiro nessa rodada foi o 8º gol, cara. Olha só. Aí, ó. Fora a venda. Cara, o gol do brasileiro foi só o 8º gol, cara. Porra, interessante isso aí. Olha, cara. O do Vasco tinha sido 2 do Verratti e 1 do Nuno, né? Que o Verratti é argentino e o Nuno português. Pois é. Só para finalizar, eu quero só mandar um beijo aqui à audiência qualificada. Jogador do Santos, Roleiser, tá aqui vendo a gente. Roleiser, um beijo para você, Roleiser. Entendedores entenderão. Beleza, gente. Então é isso aí, ó. Voltamos segunda-feira que vem. Nessa meio de semana não vai ter nada, porque é a Copa do Brasil. Não, a gente fala no Brasileirão dos que classificaram, beleza? Então, segunda-feira a gente estará aí, 9 horas da noite, como sempre. Tá bom? Então é isso aí. Valeu. E acompanha lá no Instagram para ver os nossos palpites, hein? As análises. Valeu.